Olá pessoal do Pocket, Origem Fadas, Azite Servidor 42 aqui, com a segunda parte do vídeo sobre buffs de terreno, habilidades de ambiente, como quiser chamar, e paramos na parte informando que existe a diferença entre buffs de terreno e também buffs de passiva. Ambos podem se completar e não se sobrepõem igual quando você usa dois buffs de ambiente ao mesmo tempo, como utilizando o Rol Sombrio, o Groundon e o Zoroark não vai acumular atributos e poder de habilidade. Então, pensando nisso, é possível começar a criar times como o Melmetal, como Soul Heart e Tapu Fini vai dar buff do time Fada. O Melmetal, Scizor e Genesect vai ter então dois buffs diferenciados, porque o Melmetal é um Pokémon apenas de buff de passiva. E comentando aqui do time Inseto, o Pokémon escolhido é o Genesect, ele vai dar o buff completo, além de um efeito muito poderoso, que é o efeito de 7 trovão nos seus aliados Inseto. Vai ter ainda mais buff na passiva, toda vez que o Pokémon Inseto ataca, aumenta mais o ataque físico e especial, então Pokémon com muito ataque disponível para esse time, que infelizmente está em baixa por conta da alta do time voador e fogo no jogo. Mas ele é muito versátil, ainda mais na forma Over, porque ele ganha pontos de ação contra tipos Inseto e Noturno, então isso comba muito com o Rupais, que também ganha um buff de qualquer time quando está com o item carregado exclusivo, e já fiz vídeo sobre isso também. E lembrando, o Genesect também tem o combo de pontos de ação no buff Z, mas não vai funcionar para o Rupar nesse caso. Ele pode jogar com Buzzwole, Feromosa, Pokémons que tem Overlord, e você pode pegar inclusive de graça a Feromosa lá no boss global de fim de semana, que também são Pokémons do tipo Lutador. E vendo então o tipo Lutador, temos o Cobalion, Virizion e Terrakion, e esse tipo fica exclusivo de ter vários buffs de terreno que causam o mesmo efeito, mas são efeitos também de passiva, então pode sim combar um Cobalion, Genesect e Buzzwole para somar buffs, e lembrando que esses buffs de passiva são irremovíveis, então mesmo que não exista Overlord Cobalion, Overlord Virizion, esses buffs vão ficar funcionando sempre que o Pokémon utiliza ataque lutador e não vai sair, exceto pela quantidade de turnos que ele dura. E você ainda pode utilizar 2 ou 3 de uma vez no campo e acumular mais rápido ainda esse efeito de passiva. Apesar de ser parecido com o buff de terreno, ele vai até um limite maior de poder de habilidade, 120%, e defesas 80%, graças a esse acúmulo que vai até mais vezes. Mas o ideal seria ter um Pokémon atacante mais forte, como é comum usar no início o Lucario, ou o mais forte do momento, que é o Mewtwo X, Overlord e Ressonância, que esse sim resiste mais no endgame. O tipo Fogo vai estar aqui com o Groundon, Pokémon que também evolui na loja VIP ou loja de pacotes, então tem a forma inicial, apenas um tipo, com o buff aqui descrevendo certinho, então ele evolui e vira Terra e Fogo para somar também no time Fogo. E agora sim ele tem mais um efeito que parece o Kyogre, que é de reduzir o dano tipo água recebido. E aí sim fica muito bom, porque justamente ele é um Pokémon que tem fraqueza 4x a tipo água, mas também é um Pokémon que está muito caro de evoluir, apenas por porcos, então você não vai ver por aí um Groundon Overlord desfilando como se fosse Pokémon comum. No tipo Noturno tem o Zoroark, que tem que pegar primeiramente como Zorua e evoluir ele normalmente, não tem que comprar nada de loja VIP, e esse Pokémon é um dos mais úteis de todos, até sem Overlord, por ter uma passiva bem importante aqui no metagame, que vai impedir Pokémons oponentes de fazer uma sequência, jogar várias vezes seguidas. Isso trava Ho-Oh, isso trava Celebi com técnica secreta, isso trava Tapu Lele, e justamente esse efeito mantém ele no jogo até em times aleatórios para travar esses Pokémons. Mas caso ele jogue e use seu buff, ele funciona para o tipo Noturno, que vai também dar um efeito extra de aumentar o dano crítico e a chance de crítico em 15%. Então esse Pokémon, por mais que ele não acumule efeitos de buff de terreno, ele poderia muito bem jogar com um time voador, com Tornados e a Yveltal, pensando em usar pela passiva e não pelo buff em si. Deixa o buff para o Tornados e esse Pokémon pode usar o turno dele para se transformar no oponente e adicionar um outro buff diferenciado. Então ele é muito versátil e na forma Over ganha então os buffs irremovíveis, não tem efeito de combo na habilidade Z, mas tem um efeito de buff extra para Mestre das Ilusões, que fecha muito bem esse time noturno. Já que o Rupar eu recomendo Genesect, o Lugia Sombrio eu recomendo ninguém, porque não é um Pokémon tão bom assim, e o Rol Sombrio pode jogar melhor em times fogo, somando queimaduras. Olhando agora para o tipo Dragão, é um tipo mais complicado, que não vamos ver Pokémons fáceis de pegar. Exceto Latios e Latias, apenas na forma Overlord, esses Pokémons vão estar disponíveis para buffs de terreno. É uma condição para funcionar por outros turnos, dependendo dos dois estarem vivos para fechar o efeito. E aí esse buff não é apenas para Dragão, e sim para qualquer tipo de aliado, mas vai ter buffs a mais para time Dragão, assim como já
já fazia na forma normal. Mas o que seria o buff oficial do tipo dragão seria o Ultra Necrozma, um Pokémon muito caro de pegar, que aí sim descreve aqui o buff de terreno tipo psíquico e dragão, que não se sobrepõe, então não é efeito que vai servir se você botar uma Tapu Lele perto dele. Mas enfim, um Pokémon inviável de pegar pensando apenas nisso. Nesse caso, nem tem um Arceus que quebre um galho. Mas o que existe aqui, e eu não testei ainda, o Reshiram e Zekrom, Overlords. Esses Pokémons, cada um deles tem um pequeno buff próprio de defesa e poder de habilidade, então diz que se tiver os dois vivos em campo, o efeito funciona para todos os aliados de dragão. E para completar, ainda informa que pode ser sobreposto com efeito de ambiente, e se você botar um Tapu Koko entre eles, vai dar também mais buff para esse Zekrom. E pensando em efeito extra, esse Pokémon vai dar a capacidade do seu time de não cair no sono enfrentando Meloetas ou Darkrai's, coisa não tão comum hoje em dia, e também impede buffs de velocidade do oponente. Possui também forma ressonância e vai ter um time ressonância completo com Raikou e Zeraora, focando em ataque especial, porque o atacante aqui seria o Raikou. Mas para quem prefere, também tem o Pikachu do Ash, Pokémon que ignora a defesa, causa um dano legal, tem uma passiva muito boa e tem gente que prefere bater com ele em vez do Raikou. E o Zeraora é triste porque é um Pokémon muito bugado e não vai funcionar nenhuma skill trocada dele. Outro Bugmon é a Tapu Lele, vai dar o buff do tipo psíquico e vai ter um efeito muito forte que funciona também em qualquer tipo de aliado, que é de jogar várias vezes seguidas, tendo uma chance de funcionar isso. Vai estar aqui Tapu Lele e tem aqui a descrição dela com esse efeito de 20% de chance. Na forma Over, ela ainda dá um buff de chance de pontos de ação, não só de jogar novamente. Isso ajuda muito contra Zoroarks que não podem pedir pontos de ação, e com isso acaba puxando aliados para jogar antes da hora. Acontece que também tem bugs e vai fazer às vezes o oponente jogar antes do aliado, mas para quem arrisca ou não tem opção, ela vai jogar com Mewtwo X, Mewtwo Y, Deoxys, que fiz vários vídeos recentemente, com Lugia, mas é mais comum ver Lugia em time voador, que tem buffs mais interessantes e um combo bem maior. E pensando no Solgaleo e Lunala, esses Pokémons na forma normal não tem nenhum buff específico, mas na forma Overlord eles possuem habilidades que combam ao jogar juntos, então é mais um daqueles times onde um necessita do outro para ter habilidades completas. Mas o principal justamente é a passiva, que também vai dar poder de habilidade e defesas, completando um ao outro, onde não vai acumular se botar uma Tapu Lele no meio, por exemplo. Isso está informado aqui na descrição dos dois Pokémons. E esse buff também serve para o aliado que está no meio, então botando um Celebi, uma Cresselia, qualquer Pokémon na verdade vai pegar esse buff de terreno dessa dupla psíquica. Mewtwo blindado, que jogaria muito bem, batendo várias vezes e lançando mais ultimates com frequência, e pode somar ainda com o buff do Melmetal, já que é um buff de passiva e não de terreno. Como esse buff da Lele funciona em qualquer aliado, existe a chance ainda de você puxar o Melmetal ou fazer jogar várias vezes seguidas, e com isso desativar o holofote dele muito rápido. E aí estraga a jogada, estraga a defesa do time, mesma coisa usando Lele, Cobalion e Mewtwo X, vai também atrapalhar o holofote do Cobalion, e eu acabo não recomendando formar times dessa forma. Indo para o time planta, é outro time desvalorizado porque não existem Pokémons tão fortes assim e nem buff de terreno Overlord. Temos o Tapu Bulu, que é um Pokémon que dá o buff completo, poder de habilidade, defesas e também para qualquer aliado. Ele deixa imune a sangramento e com o efeito de recuperar vida com dano causado, mas é um efeito até fraco porque ele não vai resistir muito no metagame atual. Essa tipagem tem muita fraqueza contra gelo, fogo, voador e é tudo que está em alta no momento, e não compensa arriscar porque nem tem aliados poderosos para somar aqui, no caso Kartana Over, um Pokémon muito fraco também, e mais nenhuma opção plausível. E quanto às fadas, também vai ser uma outra Tapu que dá o buff, no caso a Tapu Fini. Esse Pokémon tem um HP interessante, bate com HP, também tem redução de dano na sua passiva, dá o poder de habilidade, efeito extra se tiver um Xerneas em campo. Então é obrigatório ter Tapu Fini e Xerneas juntas para jogar com poder máximo. E a Tapu Fini também vai possuir a forma Overlord com buffs irremovíveis também apenas se o Xerneas estiver em campo. Se jogar com ela sozinha, o buff pode ser removido, e eu acredito que isso seja bug e não uma coisa certa do jogo. Fora isso, ela vai dar efeitos de refletir controles se tiver os Xerneas e também jogar várias vezes seguidas se tiver os Xerneas em campo. E aqui pode somar para Pokémon tipo Diancie, que vai bater mais na forma ressonância, pode somar com a Soul Heart e também somar o buff do Melmetal, que é de passiva, ou botar simplesmente ela mesma para bater com um bom ataque baseado em PS, justamente o atributo que ela tem mais alto, e ela joga mais de uma vez seguida. Então com isso ela pode lançar o próprio buff e atacar logo depois, sem perder tempo e não atrasar o próprio time. E quando um time não tem um buff de terreno específico, ou é mais difícil de obter como time fogo, time água, time terra,
um Zygarde, por exemplo, vai ser muito mais comum ver ele aliado a um Ho-Oh Ressonância ou Overlord, que começa a dar um buff muito poderoso nessa forma, graças à redução de dano em 50% e também ataque físico e especial em 35%, fora também a habilidade dos sonhos, que dá mais velocidade, redução de dano super efetivo e aumento de dano. Então é um buff diferente do buff de terreno, funciona em qualquer tipo, mas vai ser tão forte que muitas vezes quebra um galho maior do que o próprio buff de terreno. E nada impede de usar ele mais o buff de terreno, como usar um Ho-Oh, Zygarde e Groudon, todos vão ter buff, como usar um Ho-Oh, Kyogre e o Nova. E o que não tem nada mesmo é o tipo normal, o tipo justamente do Arceus, que poderia dar algo caso ele estivesse sem placa nenhuma, e aí complica fazer time de bom tem apenas os Gigas ou Overlord, pode jogar com Ho-Oh, que quebra galho, e apenas isso, não tem assim tanta opção nesse time também. E como falei, sem tipo e infinito, é exclusivo do Arceus Criador, um Pokémon que tem os buffs próprios que não são de terreno, mas são bem poderosos, e fora isso também é quebrar galho com Ho-Oh, Celebi, Onix, Palkia, Pokémons que são interessantes com buffs para qualquer tipagem. Poderiam levar ao endgame times que não estão em alta, não por fraqueza, mas porque o jogo não dá condições de fechar o time com os buffers de terreno apropriados. E eu também fico aguardando o Groudon Overlord por livros há quase um ano ou até mais do que isso. Enfim, agora vou finalizando por aqui, pessoal. Azar Servidor 42 e tamo junto.